E a Polícia Federal apura se existem irregularidades nos pareceres que indicavam segurança da barragem da mina Córrego do Feijão. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Maria Angélica de Almeida, especialista em direito ambiental. Maria Angélica, obrigado pela participação aqui conosco. Maria Angélica, primeiro eu queria entender, a Polícia Federal já está investigando esses pareceres e cita que pode ter ocorrido fraude. Que tipo de fraude pode ocorrer nesses pareceres? Uma fraude tipo de falsificação ou uma fraude mais complexa de se enxergar? Como que a gente vê isso no direito? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Tainá. Olha só, a questão de fraude e licenciamento ambiental é um tipo penal específico que está previsto na Lei de Crimes Ambientais, artigo 69A. A pessoa que presta qualquer tipo de declaração que não é verdadeira e esse documento que ela elaborou, ele é entregue, ele é usado no licenciamento ou para manter uma licença ou para, enfim, manter a situação do jeito que ela está, isso é considerado crime. Isso é um crime até bastante severo, você está vendo as consequências aí. E, de fato, essa conduta, ela, além de ser crime ambiental, ela tem que ser severamente punida. Ele pode colocar todo tipo de fraude ali dentro. Ele pode, por exemplo, fazer medições erradas, ele pode dizer que uma área está em perfeito estado quando, na verdade, ela não está. Ele entrega relatórios fotográficos, fazendo fotografia de um local, quando, na verdade, ele deveria fazer de outro local. Então, ele atesta uma coisa que não é verdadeira. E se isso acontecer, o profissional que assinou a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, ele é diretamente responsável pelas declarações falsas que fizer nesses documentos. Então, existem algumas possibilidades aí de fraudar esse tipo de documento. Então, isso acontece com tanta regularidade, até com uma certa frequência, que tem um tipo penal específico. Ele não existia na Lei de Crimes Ambientais. Tiveram que criar esse tipo e colocar lá no artigo 69A, que o artigo 69 não tratava disso. Você vê que, na verdade, essas fraudes elas acontecem com alguma frequência nos processos de licenciamento. Certo. Maria Angélica, mais cedo, inclusive, no Hora News, o nosso colega Rafael Algarte conversou com um engenheiro civil, especialista em barragens, falando sobre legislação, né, que precisava mudar, ficar mais eficiente, que não era interessante para o Estado, porque outros métodos mais eficazes, com a tecnologia mais avançada, eram ainda muito caros para o Estado. Então, na sua opinião de especialista, o que precisa mudar na legislação para não acontecer o que aconteceu agora em Brumadinho, já a segunda vez em 3 anos? Ó, eu vou usar um exemplo daqui de Brasília, tá? Embora as pessoas achem que determinadas providências elas tendem a tirar a rigidez, né? O aperto contra o licenciado ou até, enfim, em favor do meio ambiente, tem uma série de argumentos a respeito. Aqui em Brasília, por exemplo, nós estávamos fazendo ajustes na lei de licenciamento de postos de combustíveis para dominar esse case, e depois de dominado esse case, nós íamos ampliar isso para outros tipos de empreendimentos. Existe uma legislação que trata da auditoria ambiental independente, e essa legislação, essa possibilidade de uso da auditoria ambiental independente, por exemplo, é uma das possibilidades. Você tem uma checagem, no mínimo, de 2 vezes daquele documento que é produzido pelos consultores que entregam os relatórios, que fazem as análises, enfim. Então, quando você contrata uma auditoria ambiental independente e ela é perfeita para esse tipo de situação, você tem as consultorias que fazem as medições, que fazem os relatórios, que comparecem ali acompanhando os cumprimentos das condicionantes. Mas você não fica preso só nessa consultoria, você tem que ter obrigatoriamente uma auditoria ambiental independente. Então, essas empresas auditorias, que não podem ser as mesmas empresas que fazem o cumprimento das condicionantes, tá? Elas entram como uma espécie de verificação no segundo momento. E aí, quando você recebe, quando a empresa entrega isso no órgão ambiental, aí a fiscalização do órgão ambiental vai ao local para verificar se realmente o que disse a consultoria está batendo com o que disse a auditoria ambiental independente. Então, o que você passa a ter, na verdade, é uma dupla verificação. Você passa a ter 2 verificações daquilo que está sendo produzido, como se fosse cumprimento de condicionantes. Isso dá um pouco mais de segurança. Mas não só isso é necessário também mudar o tipo de barragem que foi escolhido por Minas Gerais. Minas Gerais escolheu um tipo de barragem, que é uma barragem em degraus.
Então, aquilo facilita muito mais a absorção de água e é a água que causa esse desastre. É a água, o acúmulo de água, que dá velocidade a essa massa e faz esse estrago todo. Então, se Minas Gerais também mudasse o método de fazer essas barragens de rejeito, utilizasse um outro modelo de barragem de rejeito, a gente não ia assistir a esse tipo de situação. Mas porque, só para eu entender melhor, porque ainda é um tipo mais barato de serviço, é isso? Muito mais barato. Esse tipo de barragem que foi escolhida por Minas Gerais e que ela prevalece em quase todo o estado de Minas Gerais, ele é infinitamente mais barato. A tecnologia dele praticamente não tem tecnologia, né? Uma piscina, vamos dizer assim, né? Um buraco cercado de barro com um pouco de concretinho ali em volta e você vai colocando em camadas como se fosse camadas de bolo. Você deu um tanto de volume e você vem com outro volume por cima, entendeu? Ela é em degraus e aí ela vai recuando, ela forma como se fosse uma escadinha. Você coloca um primeiro aqui embaixo mais largo, né? Aí você coloca um segundo menos largo, vai criando degraus, né? Em volta, entendeu? Então isso aqui, conforme a água vai juntando aqui, ela vai interagindo com essa massa toda que está aqui, a hora que ela desce numa velocidade muito grande. A maneira também de ser feita a barragem, isso também é impactante e dá esse tipo de resultado que vocês estão vendo aí. Maria Angélica, eu queria voltar aos aspectos técnicos. O R7, a gente tem imagens, ele conseguiu com exclusividade esse laudo da auditoria independente da empresa TUV Sud. Vocês estão vendo na tela, é assinado pelo engenheiro da TUV Sud, Makoto Namba, e também por um profissional da Vale, César Augusto Paulino Grandchanda. Eu queria entender qual é o valor jurídico que tem essa auditoria no sentido qual? A Vale pode se usar disso como uma prova? Olha, a gente tinha um atestado de uma auditoria que falava que estava ok o funcionamento e ela está desativada. O problema é do engenheiro que assinou isso aqui e não estava e colocou dizendo que não estava em risco. Pode haver esse conflito no judiciário, ou seja, a Vale jogando a culpa nessa empresa? Não, então vamos lá. Na área ambiental, a gente trabalha com o que a gente chama de teoria do risco integral e também com a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é sempre do dono do empreendimento, independente dele ter culpa, não ter culpa, dele saber, dele não saber, não importa isso. Se ele tinha uma auditoria que estava verificando isso, e aí os auditores são responsáveis, sim, podem responder civil e criminalmente, sim, podem ter os seus bens bloqueados, inclusive para ressarcimento das vítimas, isso também pode acontecer, porque eles são diretamente responsáveis, mas isso não afasta a responsabilidade dos gestores da Vale. Os gestores da Vale são diretamente responsáveis por isso, tá? Então, a Vale até pode alegar, eu estava respaldada numa auditoria, mas no empreendimento dessa monta, a gente tem que lembrar, a gente tem que ter sempre em vista o seguinte, ano passado, nós tivemos alguns relatórios aí do IBAMA. O IBAMA fez algumas vistorias nessas barragens e emitiu uma série de relatórios. Aliás, isso não é novo. Em 2014, nós já tínhamos um relatório de barragens específico de Minas Gerais e ele já apontava que 52 barragens no estado de Minas Gerais estavam sob sério risco. Então, a Vale pode dizer, olha, eu contratei uma auditoria e a auditoria me garantiu que estava tudo bem. Ela tem que fazer prova de prova, ela tem que fazer contraprova, ela tem que ter, inclusive, o próprio corpo técnico dela para fazer isso. Tá bom. Maria Angélica de Almeida, especialista em direito ambiental, conversando com a gente sobre a tragédia em Brumadinho. Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Até uma próxima.